Bom dia, meus amigos. 2 de agosto, sábado. Já vamos começar com a nossa listinha aqui para você me abençoar. Pode ser? Então vamos lá. Primeira coisa, se inscrever. É a mnemônica. Primeiro é a letra I. Depois 4 Cs. Se inscreva, curta, compartilhe, comente, entendeu? Escreva lá um amém, não tem problema. E contribua. E todos nós seremos felizes. Amém? Bom, vou tocar num assunto hoje que vocês talvez não estejam bem acostumados. Vou falar sobre o TPP. O que é isso? Transtorno de personalidade paranoide. Eita nome, hein? Chegar lá no fim, eu vou dar os seus sintomas. Eu quero ver se você se enquadra pelo menos nos 8 que aparecem ali, tá bom? Mas vamos começar pela palavra aqui, olha só. A palavra vaidade, nesse texto que vamos ler agora, aqui é traduzida como bolhas de sabão. Algo passageiro, efêmero, que deve ser vivido como algo que desvanece e não é como base de vida. Cuidado, nada nesse mundo é sólido, tá? E o texto está em Eclesiastes 1:3 que diz: palavra do pregador, filho de Davi, de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Olha o que ele fala, tudo é vaidade. Aí ele fala: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Aí ele faz uma pergunta, aí eu quero fazer um comentário rápido, tá? A palavra vaidade aí é justamente a palavra que foi usada para dar o segundo nome do filho de Adão, no caso Rabel, seria Rebel, que eles entendiam como se fosse um filho de segunda classe, ou não da maneira pejorativa como nós entendemos, tá? Mas do tipo assim, Deus nos deu um plus, um a mais, porque o primeiro é esse aqui, Caim. Só que quando eles menos esperavam, né? Quando eles menos estavam ali, o filho Caim, o mais velho, o primogênito, mata o outro, que não tinha valor algum. Aí você já começa a pensar. É isso que você tem que entender na Bíblia. Por que aquele conceito que eles tinham no Caim, de repente cai tudo por terra? E lá em Hebreus ainda fala que o sangue de Abel clama a mim até hoje. Entendeu? E por que então Caim, que foi amaldiçoado, ainda com uma marca, que ninguém sabe que marca é essa, tem muitas posições, né? E não é o nosso momento aqui de falar sobre isso, mas Deus então deu a oportunidade de Eva ter um outro filho que se chama Sete, e a partir de Sete veio toda a geração, tá? Aí quando chega em Noé tem 3 filhos, tem um dos filhos que se chama Sem, que de onde vem os semitas, e daí vem o povo judeu, né, e outros mais, mas que estão ligados mais a Deus. E da onde nasceu Jesus, tá bom? Tá bom? Assim, só uma rápida passada. Mas observa, que proveito tem o homem, tá? Se ele tem esse transtorno, como tá aqui, ó, transtorno, transtorno TPP, transtorno de personalidade paranoide. É bom a gente entender isso aqui. Transtorno de personalidade paranoide. E aí ele vai e toca, né? Nesse momento da vaidade. E a pessoa que tem o TPP, assim, vou te falar de uma forma bem simples, depois eu dou os exemplos, tá? É aquela pessoa que normalmente fica sempre grilado com o outro, achando que o outro está querendo fazer alguma coisa contra ele. Tá entendendo? Simples assim.
Tipo assim, será? Será? Tá. Ou seja, ele vive numa bolha, entendeu? Ele vive numa situação estranha e tudo para ele é muito preocupante. Ele está sempre achando que alguém está querendo dar um ninja nele, tá? E essas pessoas são pessoas normais, só que elas não estão vendo que ela está envolta desse domo do TPP, tá vendo? E aí, uma pergunta do pregador aqui, né? Que proveito tem o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Porque vive com esse medo. O que se espera dos governantes é, no mínimo, não transgredir, no mínimo, tá? Mas o que mais vemos é a opressão do povo. Seus telhados são de vidro e, sem pudor algum, matam toda a esperança, tá? Provérbios 16:10 diz: nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Carimbou, canetou. No julgar não transgrida, pois a sua boca fica quietinho, tá? Das 4 palavras que traduzem a palavra amor no grego, eu vou falar uma por uma aqui, tá? Primeira, e essa não está na Bíblia, tá? Mas é uma palavra grega para amor, é estorguê. E estorguê quer dizer familiar, é aquele amor que você tem pelo pai, pela mãe, pelo filho, aquele amor entre família, estorguê, tá? Mas onde eu quero chegar com essa tradução? Não é para dizer que traduzir, né? Porque traduzir você pega o dicionário e olha, você vai no Google e olha e traduz, tá? Óbvio, você tem que ter um conhecimento também da história da palavra em si, tá? Filéu. Filéu é aquele amigo, número 2 aqui, né? Filéu é amigo de figurinha, já cansei de falar isso. Aquele amigo que você fala confidências, né? Vai, liga, né? E tá sempre fofocando ali. É amigo. Normal, amigo de infância, né? Amigo filéu. Terceiro, é o amor erótico, é o amor entre o homem e a mulher, tá? É o amor do troca de prazer. Eu te dou prazer, você me dá prazer, tá? Só que essa troca de prazer tem que vir acompanhado de um amor maior, tá? De um prazer maior, que não é nem prazer no sentido de prazer. É um verbo, é uma ação, é um ser, que é o 4. Esse número 4 que se chama ágape, é o chamado amor maior. É o amor, olha onde eu vou falar e depois vocês vão entender o que vamos ler em Coríntios 13, tá? Fala que esse amor só Deus tem. Vou repetir. Ágape é um amor que só Deus tem, a não ser que ele resolva dar esse ágape para alguém. Está escrito isso na Bíblia. E ele dá essa ordem para os maridos, tá? Dizendo que, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então ele está dizendo, você tem que ter amor ágape por ela, você tem que morrer por ela, você tem que dar sua vida por ela. E a mulher que está ali casada com aquele homem, né, o seu cônjuge, perceber que ele não tem esse amor por ela, qualquer relação sexual é só prazer. Isso aí se torna uma coisa chamada porneia, pernemi, e quer dizer você ter prazer sem amor. Você está só fazendo troca de favores ali, troca de prazer. Isso não é de Deus, é pernemi. Percebeu que o negócio é complicado? Falei, eu acho que isso ontem, dei um toque sobre isso, tá? Mas esse amor não. Por isso que quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, a palavra ali é hipotássio. Na verdade, a palavra hipotássio nem está escrito ali, tá? Hipotássio está escrito acima, mas aí eles fazem com que toda aquela palavra esteja em torno do assunto. Entendeu? E hipotássio significa, não tem nada a ver com estar ao lado de,
estar submissa a estar ao lado de alguém. A pessoa vai inventando moda por causa do tradutor, tá? Aí tem uma frase com um amigo meu, né? Eu vou falar o nome dele aqui, é fácil, posso, porque ele é um cara que deve nada a ninguém, entendeu? E é um cara maravilhoso, Vanderlei. Se for cortar cabelo lá em Colatina, corta com ele lá, que o cara é gente boa. Um abraço, Vanderlei. Ele sempre fala assim, Júlio, tradutore, traidore. Quer dizer, não sei nem se eu estou pronunciando certo, hein, Vanderlei? Quer dizer, todo tradutor é um traidor, entendeu? Então a gente tem que ficar atento com as traduções. Mas não é pouco, não, é muito. Vai lá e olha no Google, vai lá e olha a nota de rodapé, tá? Então vamos lá. Ágape, né? Amor incondicional. Só o ágape aparece no famoso texto, que até foi feita uma música, né? 1 Coríntios 13, de 1 a 13, e aparece 8 vezes. Agora, tente imaginar de quem o texto está falando, tá? Eu te falei que são 4 vezes que aparece aqui a Bíblia fala de 3 amores. Estorguê não, que é familiar, mas essa palavra estorguê não está na Bíblia, tá? Mas aqui, em 1 Coríntios 13, de 1 a 13, essa palavra amor, ágape, tá? Fala 8 vezes. Eu queria que quando eu lesse o texto aqui, você substituísse na sua cabeça, enquanto eu estou lendo, você substituísse essa palavra amor por Deus ou por Jesus. Aí vamos ver como é que você começa a entender o texto. Pode ser? Você vai fazendo aí na sua cabeça, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de novo, nada disso me aproveitará. E mais, o amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes, ó. Não se ufana, né? Não se engrandece, não se ensoberbece, não se incha, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, mas sim os dos outros, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Aleluia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, ó. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Nós gostamos delas, né? Havendo línguas, cessarão. E também nós gostamos delas, né? Havendo ciência, passará. Meu Deus, está em primeiro lugar. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho. É bom lembrar que quando ele fala espelho aqui, ele está falando de uma lâmina de cobre, porque na época não existia espelho de vidro.
Então, ver em espelho é ver de forma meio que ondulada, assim, meio virtual. Não é uma visão perfeita, tá? Então ele está dizendo, hein, no momento você ainda enxerga de forma imperfeita, é isso que ele está dizendo, tá? Obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, repara, em parte, não no todo. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem, olha o que ele diz, a fé, que é um dom de Deus, a esperança, que é um dom de Deus, e o amor também, que é um dom de Deus. Agora ele fala, esses três, porém, o maior destes é o amor. Por que ele fala que o amor é o maior desses? Porque ele não está falando de um sentimento, ele está falando de uma pessoa. A Bíblia fala que Deus é amor. A Bíblia não fala que Deus contém o amor, que Deus tem o amor. Não, Deus é amor. Entendeu agora? Aí agora nós vamos dar os exemplos do transtorno, tá? O transtorno de personalidade paranoide. Vamos lá? E eu quero ver se você se enxerga nele, para você entender o que nós falamos acima. É uma síndrome, né, vamos dizer assim, que anda de mãos dadas com os halogênicos. Halogênicos é uma expressão, acho que não sei se é de Sócrates ou Hipócrates, agora esqueci. Quer dizer, halos quer dizer outro, gênicos tem a ver com gen, pessoa. Então ele diz que o meu problema é o outro. Tudo que acontece na vida, a outra é que é culpado, eu não fiz nada. Tá entendendo? E para quem tem essa síndrome, tá? Ele está sempre achando que alguém está querendo pegá-lo. Está sempre desconfiando de todo mundo, tá bom? Se você conhece, e eu tenho certeza que você conhece, porque eu conheço um monte, não é pouco não, é muito. Muitas pessoas com características semelhantes a essas 8 características que eu vou citar, tenha paciência, não reaja ostensivamente. Gente, isso é fundamental. Apenas tente ajudar, pois ela está com transtorno de personalidade paranoide. E pode se transformar numa armadilha sem precedentes. Às vezes, irmãos, eu já até tomei posições assim que a pessoa olha e me vê como errado da história, mas eu vou lá e corto falando bem da pessoa ainda, entendeu? Porque eu já vi que a pessoa é doente. Então é melhor você falar bem, tratar bem e simplesmente seguir sua vida. Porque se você continuar, você não vai curar essa pessoa desse transtorno, tá? Então a primeira característica aí dela, vamos lá, ó. Excessiva sensibilidade em ser desprezado. Gente, essas pessoas têm uma mania de achar que o outro a despreza. Entendeu? Já viu, conhece gente assim? Que está sempre se sentindo assim, fulano não gosta de mim, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha mãe, e vai embora, entendeu? Ou às vezes ex-marido. Olha, eu vou falar com você com sinceridade, entendeu? E daí, se a pessoa gosta de você ou não gosta? O próprio Jesus disse, entendeu? O mundo me odiará. Ele deixou de ser Deus por causa disso? Não. E ainda fala assim, e vai odiar vocês também. E você já percebeu como que a igreja faz questão de ser amiga do mundo? Para atrair o mundo, para o mundo ser cristão? Quantos homens de Deus aí, no passado, que fizeram grandes obras, né, acabaram perseguindo pessoas que não eram cristãs para se transformar em cristãos? Você acha que isso é normal? Não é. Entendeu? Porque não é por força, é pelo Espírito. Segundo lugar, tendência a guardar rancores, recusando-se a perdoar insultos, injúrias ou injustiças cometidas contra ela. A pessoa que guarda rancor é o que fala lá em Hebreus, entendeu? Quando fala aquela pessoa tem raiz de amargura. Raiz de amargura significa ter mau cheiro. Essa pessoa guarda rancor. Só que ela não mostra, mas está dentro dela.
Mas para a gente que já estudou sobre isso e lê e tudo, você bate o olho assim e fala assim, puxa vida, uma pessoa tão boa, entendeu? Mas tem tanto problema. E eu falo sinceramente, eu tenho até medo de ficar perto dessas pessoas. O que eu puder fazer para me afastar de forma educada, sem nenhum problema, eu faço. Entendeu? 3. Interpretações errôneas de atitudes neutras, tá? Ou amistosas de outras pessoas, tendo respostas hostis ou desdenhosas. Ou seja, a pessoa está totalmente neutra, ela não é obrigada a dar uma opinião A ou Y, X, né, Z, não adianta. Ela é simplesmente neutra ali, está na dela, entendeu? Mas se você não deu uma resposta que a outra espera, ela começa a ter uma relação hostil com você e desdenhosa, entendeu? Então, melhor se afastar. Não tem jeito, tá? 4. Tendência a distorcer e interpretar como maldosos os atos dos outros. Olha que absurdo, entendeu? A pessoa entende que qualquer coisa que você fizer, mas você disse isso. Olha, eu às vezes conversando com as pessoas, se for pelo WhatsApp, eu prefiro falar em áudio do que escrever. Porque se eu errar uma vírgula, essa vírgula a pessoa não entender, ela vai entender uma frase completamente diferente. Ou às vezes você está teclando, você tecla rápido, você está tão acostumado a teclar, que você escreve uma palavra errada e sai uma palavra totalmente fora do contexto, e às vezes que vai, como eu estava vendo alguém falando aqui da palavra, e ela colocou assim, Senhor, venha de encontro às suas bênçãos. Aí eu pensei, gente, uma propaganda tão bem feita, a pessoa escreve o português tão errado, né? Porque se ele vier de encontro, ele vem contra, entendeu? Então é como se a oração da pessoa fosse assim, Senhor, venha contra as nossas bênçãos. Não, a palavra correta ali era, Senhor, venha ao encontro de nossas bênçãos. Aí sim, Senhor, venha a favor de nossas bênçãos. Mas eu nem conheço a pessoa. Aí eu vou entrar lá e falar assim, te conheço não, tá? Mas tem um erro de português assim que muda completamente o contexto. Você acha que ela vai fazer o quê? Ela vai me cancelar, vai fazer qualquer coisa, eu deixo pra lá. Tá entendendo? Então tá lá, 5, combativo e obstinado, senso de direitos pessoais. Eu posso, eu fiz, eu trabalhei em desproporção à situação real. Ela vai muito além da realidade. 6, repetidas suspeitas injustificadas relativas à fidelidade do parceiro conjugal, sempre na desconfiança. Olha celular, olha isso, olha telefone. Gente, eu lembro, quando eu fui casado, a pessoa às vezes perguntava assim, ligavam para ela, eu atendia, quero falar com fulano, eu entregava o telefone, ela perguntava, quem é que está falando? Aí eu falava, não sei, eu não pergunto nome, não pergunto CPF, não pergunto RG, não pergunto endereço, pergunto nada. O telefone não é para mim, eu simplesmente entrego, entendeu? Porque não adianta você ter ciúme de ninguém, entendeu? Se a pessoa quiser te trair, ela vai trair você debaixo do nariz, você não vai ver, entendeu? Fica atento para isso. Não fique se matando à toa. Esquece esse transtorno. Vai lendo isso aí várias vezes, entendeu? Vai ouvindo, entendeu? Se você quiser botar a legenda, você vai ali em cima, manda ativar a legenda. Aí as legendas vão passar embaixo. Entendeu? 7, né? Tendência a se autovalorizar excessivamente, né? Besterol, né? 8 e última, preocupações com fofocas, intrigas, será que estão falando de mim? E conspirações infundadas, a partir dos acontecimentos circundantes. Ou seja, a pessoa fica super grilada, entendeu?
e fica ali pensando bobagem, entendeu? Aí eu pergunto, isso é vida? Isso é transtorno de personalidade paranoide. E às vezes é o que você tem e você não sabe. E tá aí na sua cara. Comece a pensar o tipo de relação que você tem com os outros e você vai perceber que normalmente você está numa bolha que é só você que entra. Ou você está sentado num trono, uma zona de conforto que só você senta. E quem está ao seu lado, que está às vezes até afim de dar uma força, né, ajudar e tudo, a pessoa prefere nem ajudar porque tem medo. Entendeu? Pessoas que, por exemplo, eu tenho amigos que são amigos meus, mas dá para contar nos dedos, não vai sobrar dedo ainda, entendeu? Que eu posso falar o que eu quiser, a pessoa não está nem aí, vai morrer de rir, e eles comigo do mesmo jeito. Por quê? Eu não me importo com o que as pessoas falam, tanto faz. Sabe por quê? Tudo isso aqui é transitório. Agora, quando vier o perfeito, aí o negócio vai mudar. Aí você vai olhar no espelho e você vai ver quem você é realmente. Entendeu? Aí você vai ver, vai falar assim, gente, eu não era nada, eu não sabia. E hoje você se olha nas fotos do Facebook, né? E o Facebook, já reparou que naqueles stories assim, vai mostrando pessoas que talvez você conheça. Aí só, acho que eles calculam a sua idade, né? E vê o seu gênero e coloca normalmente mulheres, né? Aí eu olho assim, tem gente com roupa, sem roupa. Normalmente eu vou apagando assim, tuf, 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 tuf. Outras eu deixo, entendeu? Mas eu vejo assim, e essas pessoas, eu já vi depois elas falando assim normalmente, elas estão assim vivendo num mundo à parte, como se o mundo girasse em torno delas, e não gira. Minha filha, meu filho, quando você morrer, que você estiver debaixo do 7 palmos abaixo da terra, depois de 2, 3 meses, ninguém lembra mais de você. Esqueceram, acabou. Fique atento, tenha um sábado abençoado na presença de Jesus. E amém.